A decadência da mentira. Uma observação. De Oscar Wilde. Tradução de João do Rio. Diálogo. Personagens: Cirilo e Viviano. Cenário: a biblioteca de uma casa campestre. Cirilo, entrando no terraço pela janela aberta. Meu caro Viviano, não te tranques o dia inteiro na biblioteca. A tarde está adorável, o ar delicioso. O arvoredo cobre-se de uma névoa que lembra o rosado veludoso de uma ameixa. Vamo-nos estirar na relva, fumar cigarros e gozar a natureza. Viviano. Gozar a natureza. Felizmente perdi essa faculdade. Disse que a arte nos faz amar ainda mais a natureza. Nos revela os seus segredos e que, examinando Corot e Constable, nela descobrimos coisas que nos haviam de todo escapado. Eu penso que, quanto mais estudamos a arte, menos a natureza nos preocupa. A arte só nos ensina dela a sua falta de conclusões, as suas curiosas crueldades, a sua extraordinária monotonia, o seu caráter absolutamente indefinido. A natureza possui boas intenções, certamente, mas não pode praticá-las. Quando contemplo uma paisagem, não posso descobrir todos os seus defeitos. Afinal, há uma vantagem em possuir-se a natureza tão imperfeita, pois sem isto não teríamos arte de todo. A arte é o nosso nobre protesto e o nosso bravo esforço para acomodar a natureza. Quanto à infinita variedade da natureza, não a encontramos na natureza. Trata-se de um puro mito brotado na imaginação, a fantasia ou a cultivada cegueira daqueles que a observam. Cirilo. Então, não a olhes. Estendido na relva goza. Vamos fumar e conversar. Viviano. A natureza, porém, oferece tão pouco conforto. A erva é áspera, úmida, cheia de torrões e de espantosos insetos negros. O mais humilde operário de Morris fabrica uma poltrona confortável, como não conseguiria fazê-lo a natureza inteira. A natureza perde cor, em suma, perante os móveis da rua que tirou o seu nome de Oxford. Como tão horrivelmente fraseou o poeta que tanto amas. Eu não lamento isso. Com uma natureza confortável, a humanidade não inventaria a arquitetura, e eu prefiro as casas ao ar livre. Tem melhores proporções. Tudo aí está acomodado, subordinado aos nossos usos e prazeres. O próprio egoísmo, tão indispensável à dignidade humana, resulta exclusivamente da vida interior. Fora das portas, fica-se abstrato, impessoal. A tua individualidade relaxa-se. E depois, a natureza é tão insensível. Eu sinto, quando passeio por este parque, que ela faz tanto caso de mim como do gado a pastar no declive ou da flor a desabrochar num fosso. É bem claro que a natureza repele a inteligência. Pensar é o que há de mais doentio no mundo, e disso se morre como de qualquer moléstia. Felizmente, na Inglaterra, o pensamento não é contagioso. Devemos à nossa estupidez nacional o fato de sermos um povo fisicamente esplêndido. Somente espero podermos conservar por muito tempo ainda este grande baluarte histórico. Entretanto, tornamo-nos muito instruídos. Até os incapazes de aprender se metem a ensinar. Tal é o resultado do nosso entusiasmo pela instrução. E, enfim, procederias melhor voltando à tua fastidiosa e inconfortável natureza, e deixando-me rever estas provas. Cirilo. Escreveste um artigo. Não é lógico, depois do que acabas de dizer. Viviano. Quem precisa ser lógico?
os imbecis e os doutrinários, os importunos, que arrastam seus princípios até ao amargo fim da ação, até a reductio ad absurdum da prática. Eu, não. Como Emerson, escrevo capricho ao alto da porta de minha biblioteca. Demais, meu artigo é um aviso salutar. Se lhe prestarem atenção, poderá provocar um novo renascimento da arte. Cirilo. Qual é o tema? Viviano. Espero intitulá-lo A Decadência da Mentira. Protesto. Cirilo. A mentira? Acreditava que os nossos políticos cultivassem esse hábito. Viviano. Ah, não! Eles nunca vão além dos falsos relatórios e consentem em provar, discutir, argumentar. Quanto difere o verdadeiro mentiroso com afirmações leais e corajosas, a sua arrogante irresponsabilidade, o desdém natural e limpo de toda a prova? Afinal, que vem a ser uma bela mentira? A que se torna evidente por si mesma. Se falta a um homem bastante imaginação, para que seja necessário à mentira o apoio de testemunhas, faria bem preferindo imediatamente a verdade. Não os políticos. Talvez, porém, haja qualquer coisa a dizer em favor do tribunal, cujos membros recolheram realmente a capa dos sofistas. São deliciosos os seus ardores fingidos e a sua eloquência enganadora. Eles sabem tornar excelente a pior das causas e obter de juízes caprichosos uma absolvição, mesmo quando os respectivos clientes nada têm de culpados. A prosa, entretanto, os enfada, e eles não se acanham em apelar para os precedentes. Apesar de seus esforços, a verdade ressalta. Os próprios jornais degeneraram. É permitido atualmente fiar-se neles. Sente-se isso ao percorrer-lhes as colunas. É sempre o ilegível que surge. Sim, receio que pouco se tenha a dizer em favor dos homens de leis ou dos jornalistas. Aliás, é na arte que eu celebro a mentira. Queres ouvir o que escrevi? Há de te fazer bem. Cirilo. Lê? Mas dá-me antes um cigarro. Obrigado. A que revista destinas esse artigo? Viviano. A revista Retrospectiva. Creio já te haver dito que os eleitos a ressuscitaram. Cirilo. Que chamas tu eleitos? Viviano. Ora, os hedonistas fatigados. Naturalmente. Trata-se de um clube ao qual pertenço. Julgam-nos como alimentando uma espécie de culto por Domiciano e por trazermos durante as reuniões rosas fanadas nas botoeiras. Eu receio que tu não sejas elegível. Amas demais os prazeres simples. Cirilo. Hão de recusar-me pela minha petulância, suponho. Viviano. Provavelmente. Além disso, já estás um pouco velho e não admitimos ninguém de idade usual. Cirilo. Calculo quanto vos deveis enfastiar uns com os outros. Viviano. Necessariamente. E uma das razões do clube. Agora, se me prometes não me interromper com frequência, passo a ler-te o artigo. Cirilo. Sou todo atenção. Viviano. Com uma voz clara e musical. A decadência da mentira. Protesto. Uma das causas principais da banalidade de quase toda a literatura atual é certamente a decadência da mentira considerada uma arte, uma ciência e um prazer social. Os antigos historiadores apresentavam-nos deliciosas ficções sob a forma de fatos. O moderno romancista oferece-nos fatos estúpidos, à guisa de ficções.
O livro azul desenvolve-se dia a dia como seu ideal de método e processo. Possui o fastidioso document humain, esconso quando la création, que rebusca com um microscópio. É encontrado na Livraria Nacional ou no British Museum, prestes a preparar imprudentemente o seu assunto. Não tem sequer a coragem das ideias dos outros. Vai diretamente à vida, para tudo. Entre as enciclopédias e sua experiência pessoal, desenha os tipos segundo a própria família ou segundo a engomadeira semanal, que lhe prestam uma porção de informações úteis das quais não consegue libertar-se, ainda mesmo nos seus instantes mais meditativos. Dificilmente se avaliaria o dano que faz à literatura o errôneo ideal de nossa época. Tem-se uma maneira desprezível de falar do mentiroso nato e do poeta nato. Em qualquer dos casos, é um detrimento. A mentira e a poesia formam artes. Artes que, como Platão entendia, têm a sua conexão e requerem o estudo mais atento, a mais desinteressada devoção. Possuem a própria técnica, como a pintura e a escultura, mais materiais. Têm seus sutis segredos de forma e de cores, seus toques de mão e métodos refletidos. Reconhece-se o poeta pela sua bela música e o mentiroso pelos seus ricos e ritmados excessos, aos quais não bastaria em caso algum a inspiração temerária do momento. Nisto, como em tudo, a perfeição é precedida pela prática. Hoje, porém, enquanto a moda de fazer versos vai se tornando excessivamente comum e deve ser arrefecida, a de mentir quase cai em descrédito. Mais de um jovem começa a vida com um dom exagerativo natural. Se o educam em círculos simpáticos e do mesmo espírito, ou pela imitação dos melhores modelos, pode tornar-se qualquer coisa de grande, de prodigioso. Em geral, porém, o jovem não alcança coisa alguma, ou cai em negligentes hábitos de exatidão. Cirilo. Meu velho amigo Viviano. Não me interrompas no meio de uma sentença. Ou cai em negligentes hábitos de exatidão, ou começa a frequentar os velhos e os bem informados. Uma ou outra alternativa é fatal à sua imaginação, como aliás seria a imaginação de quem quer que seja. Em pouco tempo, adquire a malsã, a mórbida faculdade de dizer a verdade. Começa a verificar todas as afirmações feitas em sua presença, não hesita em contradizer os mais moços, e muitas vezes acaba por escrever romances tão fiéis à vida que perdem toda a verossimilhança. Aí está um exemplo que, longe de ser único, é tomado entre muitos outros. E se nada pode reprimir, ou ao menos modificar essa monstruosa idolatria do fato, a arte tornar-se-á estéril, e a beleza desaparecerá da terra. Esse vício moderno, pois não o conheço por outro nome, chega a atingir Mr. R. L. Stevenson, o delicioso mestre da prosa delicada e fantasista. Nada suprime tanto as melhores qualidades de uma história como querer torná-la demasiado verídica. E a Arca Negra seria menos inartística se possuísse um único anacronismo, enquanto a transformação do Dr. Jekyll parece um caso apanhado na lanceta. Quanto a Mr. Rider Haggard, que realmente possui ou já possuiu qualidades criadoras de um magnífico inventor, hoje receia tanto que lhe desconheçam o gênio que, quando nos conta qualquer coisa maravilhosa, sente-se forçado a inventar alguma reminiscência pessoal e colocá-la embaixo da página, como uma espécie de frouxa confirmação. Os nossos outros romancistas não vão além destes.
Mr. Henry James recorre à ficção como a um dever penível e dispersa em assuntos medíocres e imperceptíveis pontos de vista todo o seu estilo claro e literário, as suas frases felizes, a sua sátira leve e cáustica. Mr. Hall Caine visa, é verdade, o grandioso, mas escreve gritando tanto, com tanto ruído, que não se percebem as suas palavras. Mr. James Payn ultrapassa na arte de ocultar o que não vale a pena descobrir. Desaloja evidências com o entusiasmo de um policial míope. Por ocasião da leitura, as interdições do autor tornam-se insuportáveis. Os cavalos do faeton de Mr. William Black não se elevam ao sol. Espantam o céu, à tarde, com violentos efeitos de cromos. Vendo-os aproximar, os provincianos se refugiam na algaravia. Mrs. Oliphant arenga jocosamente sobre os párocos, o lawn tennis, os serões, os criados e outras coisas aborrecidas. Mr. Marion Crawford imolou-se no altar da cor local. É como a senhora que na peça francesa sempre fala do belo céu da Itália. Demais, entrega-se ao mau hábito de proferir moralidades rasteiras. Continuamente diz-nos que ser bom é ser bom e que ser mau é ser mau. Torna-se quase edificante. Robert Elsmere é, naturalmente, uma obra-prima. Uma obra-prima do gênero enfadonho. O único gênero literário que os ingleses saboreiam deveras. Um jovem e inteligente amigo dizia-me que tal livro lhe lembrava a conversa que se poderia entreter num chá, na intimidade de uma séria família não conformista. Somente na Inglaterra poderia aparecer uma obra assim. A Inglaterra é o refúgio das ideias perdidas. Quanto à grande e crescente escola de romancistas, para os quais o sol sempre nasce em East End, tudo o que se pode dizer é que eles acham a vida crua e a abandonam ainda por assar. Em França, embora nada aparecesse até agora tão frisantemente fastidioso como Robert Elsmere, nem por isso as coisas vão melhor. Monsieur de Maupassant, com a sua ironia mordente e seu estilo ríspido e vivo, despoja a existência de alguns pobres trapos que a cobrem ainda. Mostra-nos chagas hediondas, dolorosas, supurantes. Escreve pequenas tragédias sombrias nas quais todo mundo é ridículo, e amargas comédias, perante as quais não se pode rir. Tais são as lágrimas que provocam. Monsieur Zola, fiel ao altivo princípio que emitiu em um de seus julgamentos literários, o homem de gênio nunca tem espírito, mostra que, se não possui gênio, ao menos pode ser estúpido. Aliás, não lhe falta poder. Às vezes, as obras Germinal, por exemplo, contêm qualquer coisa de épico. A obra, todavia, é má de princípio a fim, não quanto ao ponto de vista moral, mas quanto ao ponto de vista artístico. Do ponto de vista moral, é perfeita. O autor é absolutamente verdadeiro e descreve as coisas como se apresentam. Que podem mais desejar os moralistas? Não aplaudimos a cólera do nosso tempo contra Monsieur Zola. É puramente a indignação de Tartufo, cravado ao pelourinho. Que dizer, entretanto, do ponto de vista artístico, em favor do autor de Assommoir, Nana e Pobouille? Nada. Mr. Ruskin afirmava-nos um dia que os personagens de George Eliot são o cisco de um ônibus de Pentonville. Os personagens de Monsieur Zola são, porém, piores. A história de suas vidas não apresenta nenhum interesse. Quem se importará com as suas virtudes mais carregadas que seus vícios, e com o que lhes possa acontecer? Em literatura, nós apreciamos a distinção,
o encanto, a beleza e a força imaginativa. A relação de fatos mesquinhos perturba-nos e desgosta-nos. Messier Daudet é superior. Possui o espírito, uma tecla delicada e um estilo divertido. Contudo, acaba de praticar um suicídio literário. Ninguém poderá mais interessar-se por Delobel e o seu Il faut lutter pour l'art, por Valmajor e o seu eterno estribilho sobre o rouxinol, pelo poeta de Jack e seus mots cruels, agora que sabe, depois dos 20 anos de minha vida literária, que o autor apanhou esses caracteres diretamente na vida. Os únicos personagens reais são os que jamais existiram. E se um romancista é suficientemente medíocre para buscar os heróis diretamente na existência, deveria, ao menos, dizer que são criações e não proclamá-los como cópias. A justificação de um personagem de romance não está em que outras pessoas sejam o que são, mas em que o autor seja o que ele é. Contrariamente, o romance deixa de ser uma obra de arte. Quanto a Monsieur Paul Bourget, o mestre do romance psicológico, este erra imaginando que homens e mulheres da vida moderna podem ser infinitamente analisados em inúmeras séries de capítulos. Depois, o que desperta interesse entre a gente de boa sociedade, Monsieur Bourget raramente deixa o bairro Saint-Germain, salvo quando vem a Londres, é a máscara de todos, e não a realidade oculta por essa máscara. A confissão é humilhante, mas nós somos todos do mesmo estofo. Em Falstaff, há qualquer coisa de Hamleto, e em Hamleto, um pouco de Falstaff. O rotundo borracho é, às vezes, melancólico, e o jovem príncipe tem seus instantes de grave alegria. A nossa diferença de uns para os outros está somente em detalhes acessórios. As vestes, as maneiras, o som da voz, a religião, o exterior, os tiques costumeiros e o resto. Quanto mais se analisam os indivíduos, mais desaparecem as razões para tais análises. Cedo ou tarde, chega-se a esta terrível e universal grande coisa: a natureza humana. Os que já trabalharam junto aos pobres sabem-nos muito bem. A fraternidade humana não é um simples sonho de poeta, mas uma humilhante, uma desalentadora realidade. O escritor que estudou com persistência as classes elevadas também pode escrever sobre as vendedoras de fósforos e as mercadoras de maçãs. Entretanto, meu caro Cirilo, eu não quero reter-te muito tempo com este assunto. Admito perfeitamente que, em muitos pontos, são excelentes os romances modernos. Insisto, porém, em afirmar que, em geral, são ilegíveis. Cirilo, eis aí certamente uma gravíssima restrição. Várias das tuas críticas são injustas. Gosto de The Dempster e de The Daughter of Hath, assim como de Le Disciple e Mr. Isaac. Quanto a Robert Elsmere, admiro-o ferventemente. Não que considere tal romance uma obra séria. Como expositor dos problemas que dividem os cristãos ferventes, é ridículo e até sediço. É simplesmente a literatura e o dogma de Arnold, com a literatura de menos. As evidências de Paley e o método de exegese bíblica de Colenso não chegam a ser mais rococós. Impressiona bastante esse herói que anuncia gravemente uma aurora despontada há muito tempo, mas que confessa o seu propósito de continuar mudando de nome. Não obstante, o livro contém bem boas caricaturas, muitas citações deliciosas, e a filosofia de Green adoça agradavelmente a seca pílula da moral de fábula. O que me surpreende é nada teres dito
de dois romancistas que lês continuamente, Balzac e George Meredith. São ambos, certamente, realistas. Viviano. Ah, Meredith. Quem poderá defini-lo? Seu estilo é um caos iluminado de súbitos relâmpagos. Como escritor, é um mestre em tudo, salvo em linguagem. Como romancista, tudo consegue, salvo contar uma história. Como artista, tem todos os dons, salvo o da harmonia. Alguém em Shakespeare, creio que Touchstone, fala de um homem que constantemente se esforça por produzir espírito, e parece-me que isto poderia servir de base a uma crítica do método de Meredith. Em todo caso, porém, não é realista. Ou antes, parece-me um filho do realismo em desavença com o pai. Após rigorosas reflexões, converteu-se ao romantismo. Nega prostrar-se diante de Baal, e quando seu espírito sutil não repelisse todo o estrépito do realismo, o estilo bastaria para conservar a vida a uma distância respeitosa. Foi assim que circundou o próprio jardim de uma sebe eriçada de espinhos, ponteada de rubras rosas maravilhosas. Quanto a Balzac, foi uma notável combinação de temperamento artístico e espírito científico, e só legou o último aos discípulos. O Assommoir de Zola e as Illusions perdues de Balzac diferem como o realismo imaginativo da realidade imaginada. Todos os personagens de Balzac, segundo Baudelaire, possuem a mesma vida ardente que a ele próprio animava. Todas as suas ficções são tão intensamente coloridas como sonhos. Cada inteligência é uma arma carregada de vontade até as goelas. Até os marmitões são geniais. Uma leitura assídua de Balzac transforma os nossos amigos vivos em sombras e os nossos conhecidos em sombras de sombras. Seus caracteres conservam uma vida inflamada. Dominam-nos e desafiam o nosso ceticismo. Uma das minhas maiores mágoas na vida é a morte de Luciano de Rubempré, e jamais pude desembaraçar-me inteiramente das tristezas que me causou. Atormenta-me nos momentos de prazer. Lembro-me dessa morte quando rio. Balzac, porém, não é um realista como Holbein. Ele criava a vida e não a copiava. Admito, entretanto, que fizesse grande caso do modernismo da forma, e que por isso nenhum livro seu possa passar como obra-prima, comparado a Salammbô, ou Esmond, ou The Cloister and the Hearth, ou ainda ao Vicomte de Bragelonne. Cirilo. Não aprecias então o modernismo da forma? Viviano. Não. É pagar um preço monstruoso por um mesquinho resultado. O puro modernismo da forma tem sempre qualquer coisa de vulgar. O público, como se interessa pelas coisas que o envolvem, julga que a arte pode tomá-las para assuntos. Mas só o fato de o público interessar-se por elas já as torna incompatíveis com a arte. Alguém já disse que só é belo aquilo que não nos concerne. Tudo quanto nos é útil ou necessário, tudo quanto nos afeta de qualquer maneira, tristeza ou alegria, tudo o que vem de encontro às nossas simpatias ou se prende aos nossos círculos, está fora do domínio da arte. Nós devemos ser indiferentes ao assunto e despidos de quaisquer preferências, prevenções e parcialidade. Como Écuba nada tem conosco, é por isso justamente que suas dores constituem um tão admirável motivo de tragédia. Em toda a história da literatura, nada conheço de mais triste que a carreira artística de Charles Reade. Escreveu um livro admirável, The Cloister and Hearth, um livro tão superior a Romola quanto este excede a Daniel Deronda. E depois dispersou todo o resto da vida a modernizar-se estupidamente.
procurando atrair a atenção pública para o estado de nossas prisões e a administração dos nossos asilos de loucos. Charles Dickens também se revelou desanimador quando tentou despertar simpatias em favor das vítimas da administração da assistência pública. Contudo, um artista como Reed, um erudito, um possuidor do verdadeiro sentimento da beleza, atirar-se e rugir contra os abusos da vida moderna, como um panfletário vulgar ou um jornalista sensacional. Que espetáculo de fazer chorar os anjos! Creia-me, caro Cirilo, que o modernismo de forma e fundo é um grande erro. Consiste em tomar a baixa libré de nossa época pela túnica das musas e viver, não já no pendor da montanha, com Apolo, mas nas ruas sórdidas e nos hediondos bairros de nossas desprezíveis cidades. Raça degenerada. Já chegamos a vender o direito de primogenitura por um prato de fatos. Cirilo. Há qualquer coisa de justo no que dizes. Certamente, seja qual for o prazer que tenhamos lendo um romance moderno, raramente ao relê-lo saboreamos um prazer artístico. E talvez aí esteja o melhor meio mecânico de reconhecer o que é ou não literatura. Se não se acha graça em reler várias vezes um livro, de certo é inútil lê-lo. Que pensas, entretanto, dessa célebre panaceia, o retrocesso à vida e à natureza? Viviano. A passagem que trata dessa questão está mais longe, mas vou lê-la imediatamente. Voltemos à vida e à natureza, que nos criarão uma nova arte, de rubro sangue, mãos fortes e pés ligeiros. Eis o clamor constante de nossa época. Ah, como andamos embaídos nos nossos louváveis e bem-intencionados esforços. A natureza sempre se atrasa em apanhar a época. Quanto à vida, essa é o dissolvente destruidor da arte, o inimigo que devasta a morada. Cirilo. A natureza sempre se retarda à época. Que queres dizer? Viviano. Talvez seja um pouco misterioso. Eis o que quero dizer. Se a natureza significa o instinto, simples, natural, oposto à cultura e à consciência, a obra produzida sob a sua influência será sempre velhusca, desusada, bolorenta. De outro lado, se considerarmos a natureza como o conjunto dos fenômenos extrínsecos perante o homem, nela só se descobrirá o que lhe deram. Ela própria não tem inspiração alguma. Wordsworth andou pelos lagos, mas nunca foi um poeta do lago. Nunca descobriu nas pedras senão os sermões que antes ali havia ocultado. Passeou como moralista pelo distrito, mas produziu a melhor parte de sua obra quando regressou à poesia e abandonou a natureza. A poesia habilitou-o para a produção de Laudamia, de seus lindos sonetos e da grande ode. A natureza sugeriu-lhe Martha Ray e Peter Bell, além de dar-lhe jeito para puxar a enxada de Mr. Wilkinson. Cirilo. Essa questão merece exame. Inclino-me a crer nos rebentos de um tronco primaveril. Embora, bem entendido, o valor artístico de tais rebentos dependa do temperamento em que se operem. Assim, o retorno à natureza não significaria senão a marcha para uma grande personalidade. Creio que aprovarás isto. Continua. Viviano, lendo. A arte começa com a decoração abstrata, com um trabalho puramente imaginativo e agradável, não se aplicando senão ao irreal, ao não existente. É o primeiro grau. Em seguida, a vida,
que fascina essa nova maravilha, solicita a admissão no círculo encantado. A arte apanha a vida entre os materiais brutos, fala de novo, refunde-a sob novas formas e, absolutamente indiferente ao próprio fato, inventa, imagina, sonha e conserva entre ela e a realidade uma barreira intransponível de belo estilo, de método decorativo ou ideal. A terceira fase começa quando a vida ganha a frente e faz a arte recolher-se ao deserto. É então essa a verdadeira decadência que hoje experimentamos. Vejamos o drama inglês. A princípio, nas mãos dos monges, a arte dramática foi abstrata, decorativa, mitológica. Depois, tomou a vida a seu serviço e, empregando algumas de suas formas exteriores, criou uma raça de seres absolutamente novos, cheia de dores mais horríveis do que nenhuma dor humana e alegrias mais impetuosas que as de um amante. Seres cheios da raiva dos titãs e da calma dos deuses, de monstruosos e maravilhosos pecados de virtudes monstruosas e maravilhosas. Deu-lhes uma nova linguagem, sonora, musical, ritmada, solenizada por uma cadência majestosa ou afinada por um ritmo de fantasia, ornada pela incrustação de palavras lapidares e enriquecida por uma nobre dicção. Vestiu seus filhos de roupagens magníficas, aplicou-lhes máscaras, e a um seu sinal, o mundo antigo ergueu-se do túmulo de mármore. O novo César avançou altivo pelas ruas de Roma ressurgida, e envolta em véus de púrpura, com os remos mergulhados ao som da flauta, uma outra Cleópatra subiu o rio, em direção a Antioquia. Os velhos mitos e as legendas tomaram forma. A história foi totalmente refundida, e todos os dramaturgos reconheceram que o fim da arte já não é a simples verdade, mas sim a beleza complexa. Tinham bastante razão. A arte constitui uma forma do exagero, e a seleção, isto é, a sua própria alma, não passa de uma espécie de ênfase. Cedo, porém, a vida destruiu a perfeição da forma. No próprio Shakespeare, podemos ver o começo do fim. Revelou-se pela deslocação gradual do verso branco nas últimas obras, pela predominância da prosa e a excessiva importância ligada à caracterização. Todas as numerosas passagens de Shakespeare em que a linguagem é irregular, vulgar, exagerada, fantástica, mesmo obscena, foram inspiradas pela vida. A vida à procura de um eco da própria voz, e rejeitando a intervenção do belo estilo, no qual somente pode achar expressão. Shakespeare está longe de ser um artista impecável. Gosta muito de inspirar-se diretamente na vida e de usar a sua linguagem natural. Esquece-se de que a arte tudo abandona, quando ele próprio abandona a intermediária da imaginação. Goethe diz a Ljuris: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. O mestre revela-se trabalhando no seu círculo limitado. Não nos retardemos mais sobre o realismo de Shakespeare. A Tempestade é a mais perfeita das palinódias. Tudo quanto eu desejava mostrar é que a obra magnífica dos artistas do tempo de Isabel e toda a obra dos jacobistas continha o fermento de sua dissolução. E que, se essa obra ganhou certa força, servindo-se da vida entre outros materiais, encontrou nesta toda a sua fraqueza, desde que a tomou para método artístico. Como resultado inevitável da troca da criação pela imitação e desse abandono da forma imaginativa, temos o melodrama inglês moderno. Os personagens de tais peças falam em cena como falariam por aí, sem aspirações na alma nem antes das letras, como é necessário. São copiados da vida e lhe reproduzem a vulgaridade até os menores detalhes,
sem perder a atitude, as maneiras, a moda, o acento de figuras legítimas, e passariam sem ser notados em qualquer compartimento de terceira classe. Como são, entretanto, extenuantes essas peças que não conseguem sequer produzir a impressão de verdade, que é a sua única razão de ser. Como método, o realismo é uma consumada falência. O que é verdadeiro quanto ao drama e ao romance não o é menos quanto ao que chamamos artes decorativas. Na Europa, a história dessas artes é a da luta entre o orientalismo, com um franco desprezo de qualquer cópia, o gosto pela convenção artística, a antipatia pela reprodução das coisas naturais, e o nosso espírito imitativo. Em toda parte onde o primeiro triunfou, como em Bizâncio, na Sicília, na Espanha, pelo contato, ou no resto da Europa pela influência das cruzadas, temos tido belas obras imaginadas onde as coisas visíveis da vida se convertiam em artísticas convenções, e as coisas não possuídas pela vida eram inventadas e buriladas para seu encanto. Mas em toda parte onde nos tenhamos voltado para a natureza e a vida, a nossa produção mostra-se sempre vulgar, comum, sem interesse. A tapeçaria moderna, com efeitos aéreos, a perspectiva cuidada, as larguezas de céu inútil, um realismo fiel e trabalhoso, está longe da menor beleza. As vidrarias coloridas da Alemanha são absolutamente detestáveis. Na Inglaterra, começamos a tecer tapetes aceitáveis, por havermos voltado ao espírito e ao método do Oriente. Nossos tapetes e cortinas de 20 anos atrás, lamentáveis pelas suas solenes verdades e vão respeito à natureza, cheios da miserável reprodução de objetos visíveis, reduziram-se mesmo para os filisteus a farrapos de riso. Um maometano cultivado fez-me um dia a seguinte observação: vós outros cristãos andais tão ocupados com a má interpretação do quarto mandamento que nunca vos lembrastes de fazer uma aplicação artística do segundo. Tinha bastante razão. E a concludente verdade sobre este assunto é: a única escola para estudar a arte nunca foi a vida, mas a própria arte. Eis agora outra passagem que regula a fundo a questão. Nem sempre assim foi. Nada tenho a dizer dos poetas, porque, infelizmente, excetuando Mr. Wordsworth, eles foram fiéis à sua alta missão, e são universalmente conhecidos como homens com os quais se pode contar. Entretanto, nas obras de Heródoto, que apesar do esforço dos modernos falsos sábios, superficiais e pouco generosos para provar a verdade da sua história, bem merece o título de pai das mentiras. Nos discursos de Cícero e nas biografias de Suetônio, na história natural de Plínio e no périplo de Anon, nas crônicas das primeiras idades, vidas de santos e viagens de Marco Polo, em Olaus Magnus, Aldrovandus e Conrado Licosthenes, com sua magnífica Prodigiorum et Ostentorum Chronicon, na autobiografia de Benvenuto Cellini e Memórias de Casanova, na History of the Plague de Defoe e na vida de Johnson de Boswell, nos despachos de Napoleão e nas obras do nosso Carlyle, do qual a história da Revolução Francesa é um dos mais fascinantes romances históricos. Entretanto, repito, em todas essas obras, ou os fatos são naturalmente dispostos na sua ordem de subordinação, ou inteiramente abandonados ao terreno da tolice. Agora, porém, que diferença! Não somente os fatos tornaram-se a base da história, mas usurpam o domínio da fantasia e o reinado da ficção. Prendem-se glacialmente a tudo e estão quase tornando a humanidade vulgar. O comercialismo brutal da América, o seu espírito material, a sua indiferença pelo lado poético das coisas, a sua falta de imaginação e de altos ideais inatingíveis,
provém da circunstância de haver essa terra adotado como herói um homem, que, segundo ele próprio confessou, era incapaz de uma mentira. Não será muito dizer que a história de George Washington e do cerejeiro foi mais prontamente maléfica que qualquer outro conto moral. Cirilo. Meu caro Viviano, é o que te asseguro. O cômico da coisa é que a história do cerejeiro é um mito. Não penses, entretanto, que desespero ante o futuro artístico da América ou do nosso país. Escuta mais isto. Haverá, não duvidemos, uma transformação antes do fim do século. Farta da tagarelice moral exaustiva dos que não possuem sequer o espírito de exagerar, nem o gênio da ficção, enfastiada desses inteligentes personagens cuja memória aproveita as reminiscências e cujas frases, limitadas pela verossimilhança, podem ser confirmadas por qualquer filisteu presente, a sociedade, cedo ou tarde, voltará ao seu líder perdido, o fascinante e refinado mentiroso. Qual foi o primeiro que, sem jamais ter ido às terríveis caçadas, contou aos homens das cavernas, deslumbrados, sob as sombras do crepúsculo, como arrancou Megatério a purpúrea escuridade de sua gruta de jaspe, ou como, em combate singular, derrubou o mamute, trazendo consigo as suas brilhantes defesas? Quem foi esse? Nós o ignoramos, e nenhum dos nossos atuais antropologistas, apesar das suas fanfarronadas científicas, teria a simples coragem de nos dizer. Fossem quais fossem o seu nome e sua raça, esse teria sido o verdadeiro fundador das relações sociais. Porquanto o fim do mentiroso é simplesmente encantar, fascinar, proporcionar o agrado. Ele é o verdadeiro fundamento da sociedade. E um jantar sem a sua figura, mesmo na morada dos grandes, seria tão insignificante como uma conferência na Royal Society, ou um debate nos Incorporated Authors, ou uma das burlescas comédias de Mr. Burnand. E a sociedade não será a única a acolhê-lo bem. A arte evadida da prisão do realismo correrá ao seu encontro, beijar-lhe-á os belos lábios mentirosos, bem sabendo que só ele possui o segredo de suas manifestações. O segredo que faz da verdade, absoluta e inteiramente, uma questão de estilo. E a vida, cansada de se reproduzir em benefício de Mr. Herbert Spencer, dos historiadores científicos e dos compiladores de estatísticas, a vida há de acompanhá-lo humildemente e procurará reproduzir, à sua maneira simples e inábil, algumas das maravilhas por ele narradas. Certamente, haverá sempre críticos, que, a exemplo de certos escritores da Saturday Review, censurarão gravemente um autor de contos de fadas pelo seu insuficiente conhecimento de história natural. Julgarão uma obra de imaginação pela sua própria falta de faculdade imaginativa e levantarão horrorizados as mãos lambuzadas de tinta se um gentleman escrever, como Sir John Mandeville, um fascinante livro de viagens, sem nunca ter ido além das árvores de seu jardim, ou, como o grande Raleigh, uma completa história do mundo, sem nada conhecer do passado. Para se excusarem, procurarão abrigar-se atrás do broquel desse que criou Próspero, o mágico. Ele deu Caliban e Ariel como servidores, que ouviu os tritões trombetearem em volta dos recifes de coral da Ilha Encantada, e as fadas se decantarem pelos bosques vizinhos de Atenas. Desse, enfim, que conduziu os reis fantasmas, em procissão indecisa, através das brumosas charnecas da Escócia, e ocultou Hécate em uma caverna com as irmãs fantásticas. Invocarão Shakespeare, como sempre, e citarão esse texto sediço sobre a arte que oferece um espelho à natureza. Mas hão de esquecer-se de que Hamleto pronunciou intencionalmente o infeliz aforismo para convencer os espectadores da sua perfeita falta de bom senso em matéria de arte.
Cirilo. Faze-me o favor de um outro cigarro. Viviano. Meu velho, dize o que entenderes, mas é simplesmente um exagero cênico, que não representa a opinião real de Shakespeare sobre a arte, assim como as tiradas de Iago não traduzem as suas convicções morais. Deixa-me, porém, terminar o pedaço. A arte encontra em si mesma a perfeição. Não se deve julgá-la por um modelo exterior. Ela é mais um véu que um espelho. Possui flores e pássaros desconhecidos em qualquer floresta. Inventa e destrói mundos, e com um fio escarlate pode tirar a lua dos céus. Pertencem-lhe as formas mais reais que um homem vivo, assim como os maiores arquétipos, de que as coisas vivas são apenas umas cópias esboçadas. Para ela, a natureza não tem leis, nem uniformidade. Faz milagres à sua vontade, e ao seu apelo surgem monstros das profundas. Manda a amendoeira florir no inverno e faz tombar a neve sobre um campo de trigo maduro. A sua voz, a geada imprime o dedo prateado na boca escaldante de junho, e os leões alados das montanhas lídias arrastam-se fora das cavernas. Quando ela passa, as dríades saem da espessura do arvoredo, e os faunos mostram-lhe um sorriso estranho. Adoram-na os deuses de cabeça de falcão e galopam os centauros atrás dela. Cirilo. Gosto disso. Posso vê-la. Acabaste? Viviano. Não. Há uma outra passagem, mas puramente prática. Indica os meios de fazer reviver a arte perdida da mentira. Cirilo. Bem, uma pergunta antes que me leias isso. Disseste que a vida, pobre, verossímil, sem interesse, procurará reproduzir as maravilhas da arte? Compreendo perfeitamente que te oponhas a que a arte seja considerada um espelho, o que transformaria o gênio num simples caco de vidro. Mas tu não admites, de certo, que a vida seja imitadora da arte, que a vida seja o espelho da arte. Viviano. Perdão, admito sim. Embora pareça um paradoxo, e os paradoxos são sempre perigosos, não deixa de ser verdade que a vida imita a arte. Ultimamente, todos vimos na Inglaterra que um original e deslumbrante tipo de beleza, inventado e gabado por dois pintores imaginativos, tanto influiu sobre a vida, que todos os salões artísticos e exposições particulares nos mostraram. Aqui, os olhos místicos do sonho de Rossetti, o longo colo de marfim, a estranha mandíbula quadrangular, a sombria cabeleira desfeita que ele tanto apreciava. Ali, toda a doce pureza da escadaria de ouro, a boca em ramilhete, o fatigado encanto do Laus Amores, a palidez de paixão da face de Andrômeda, as descarnadas mãos e a dócil beleza de Viviano no sonho de Merlino. E assim foi sempre. Um grande artista imagina um tipo que a vida, como um afoito editor, procura copiar e reduzir ao formato popular. Nem Holbein, nem Van Dyck encontraram na Inglaterra o que nos legaram. Eles produziram seus tipos, e a vida, com sua enorme faculdade de imitar, pôs-se a fornecer ao senhor dos modelos. Os gregos, com seu vivo instinto artístico, bem o tinham compreendido. Colocavam no quarto da esposa a estátua de Hermes ou de Apolo, a fim de que seus filhos nascessem tão belos como as obras de arte que ela contemplava, feliz ou nas aflições. Eles sabiam que não somente a vida adquire, graças à arte, a espiritualidade,
a profundeza do pensamento, do sentimento, a perturbação ou a paz de espírito, mas que ainda pode amoldar-se pelas linhas e cores da arte e reproduzir a majestade de Fídias, como a graça de Praxíteles. Daí a sua aversão pelo realismo. Os gregos entendiam, e com razão, que o realismo torna os homens absolutamente feios. Nós tentamos aperfeiçoar a raça com bons ares, farta luz, águas sãs e com essas disformes construções simples que abrigam melhor o povo pobre. Tudo isso produz a saúde, mas nunca a beleza. Só a arte nos proporciona a beleza. E os verdadeiros discípulos de um grande artista não são os seus imitadores de ateliê, mas os que se fazem iguais às suas obras. Obras plásticas nos tempos gregos e de pintura nos tempos modernos. Em uma palavra, a vida é o melhor, ou antes, o único discípulo da arte. O mesmo se observa na literatura. Fornecem-nos o exemplo mais claro e mais vulgar esses garotinhos patetas que, por haverem lido as aventuras de Jack Sheppard ou Dick Turpin, assaltam as barracas de pobres vendedores de batatas, cabriolam junto aos balcões de confeitos e, à noite, pelas ruas dos bairros, assustam os velhos que se recolhem, precipitando-se mascarados à sua frente e mostrando-lhes armas de brincadeira. Esse interessante fenômeno, geralmente observado após a tiragem da edição de um dos livros em questão, é comumente atribuído à influência da literatura de imaginação. É um erro. A imaginação é essencialmente criadora e sempre procura uma nova forma. O menino salteador é simplesmente o inevitável resultado do instinto imitativo da vida. É um fato preocupado, como todo fato, em tentar reproduzir uma ficção. E o que nele vemos se reproduz em escala em toda a vida. Schopenhauer analisou o pessimismo, mas Hamleto já o havia inventado. O universo tornou-se triste porque outrora um boneco andou melancólico. O nihilista, esse estranho mártir sem fé, que sobe friamente ao cadafalso e morre por qualquer coisa em que não crê, é um puro produto literário, imaginado por Turgenev e aperfeiçoado por Dostoiévski. Robespierre surgiu das páginas de Rousseau, tão certamente como o Palácio do Povo se construiu sobre as ruínas de um romance. A literatura sempre precede a vida. Não a arremeda, mas amolda-se a seu exemplo. O século XIX, tal como o conhecemos, é puramente uma invenção de Balzac. Os nossos Luciano de Rubempré, os nossos Rastignac e de Marsay estrearam na cena da comédia humana. Nós exclusivamente pomos em prática, com algumas notas à beira da página e adições inúteis. O capricho, a fantasia ou a visão criadora de um grande romancista. Perguntei a uma dama que intimamente conhecera Thackeray se este se aproveitara de algum modelo para Becky Sharp. Respondeu-me que Becky era um artifício, mas que, entretanto, a ideia do caráter em parte lhe fora fornecida por uma governanta das vizinhanças de Kensington Square, companheira de uma velha dama ricaça e egoísta. Perguntei que fim levara a governanta e responderam-me que, poucos anos após o aparecimento de Vanity Fair, fugira com o sobrinho da velha dama, escandalizando, durante certo tempo, toda a sociedade, com as mesmas maneiras da senhora Rawdon Crawley. Finalmente decaiu. Desapareceu do país, sendo depois vista várias vezes em Monte Carlo e em outros pontos de jogo. O nobre gentleman, de que o mesmo grande sentimentalista tirou o coronel Newcome, morreu, com a palavra Addison nos lábios, alguns meses após a tiragem da 4ª edição de The Newcomes. Mr. Stevenson publicara havia pouco a sua curiosa história psicológica de transformação, quando um dos meus amigos, Mr. Hyde, achando-se no norte de Londres, tomou um desvio curto para alcançar uma gare. Perdeu o caminho e encontrou-se num sítio intrincado.
entre sórdidas e sinistras casas. Sentiu-se nervoso e pôs-se a caminhar muito depressa. Subitamente, uma criança, saindo a correr de um beco abobadado, esbarrou-lhe nas pernas e caiu. Mr. Hyde sobressaltou-se, marchou de encontro à criança que, amedrontada e meio confusa, pôs-se a berrar. Em poucos segundos, a travessa encheu-se de rapazolas lambuzados, que saíam das casas como formigas. Cercaram o meu amigo e pediram-lhe o nome. Ia responder-lhes quando se lembrou do incidente que abre a história de Mr. Stevenson. Horrorizou-lhe tanto a ideia de reproduzir a cena terrível, tão bem escrita, e de haver feito acidentalmente o que Mr. Hyde realizara com intenção, que fugiu à disparada. Perseguido muito de perto, refugiou-se em um laboratório, cuja porta por acaso estava aberta. Ali explicou o que, no momento, acontecera a um jovem médico adjunto então presente. Com uma pequena porção de moedas, conseguiram o afastamento da turba, e logo que ele não viu mais ninguém, tratou de partir. Ao sair, o nome inscrito na placa de cobre da porta atraiu-lhe a atenção. Era Jekyll. Se não era, ao menos devia ser. Aqui, o arremedo, por mais longe que fosse levado, era acidental, e não consciente como no caso seguinte. Em 1879, logo depois de abandonar Oxford, encontrei junto a um dos ministros estrangeiros uma dama cuja beleza exótica era das mais curiosas. Fizemos grande amizade e sempre nos víamos juntos. Ela me interessava menos pela beleza que pela feição do caráter. Completamente desprovida de personalidade, podia revestir-se de muitas. Às vezes, entregava-se absolutamente à arte. Transformava o salão em ateliê e passava 2 ou 3 dias na semana a percorrer galerias de pintura e pelos museus. Outras vezes, dava-se a corrida de cavalos. Envolvia-se nos mais característicos vestuários de turf e não falava senão de Betting. Abandonava a religião pelo mesmerismo, o mesmerismo pela política, a política pelas emoções melodramáticas da filantropia. Enfim, era uma espécie de Proteu, que de resto não conseguiu mais nas suas diversas transformações que esse espantoso deus marinho, quando Ulisses dele se apoderou. Um dia, iniciou-se uma obra em uma revista francesa. Eu lia, então, esse gênero de literatura, e lembro-me da surpresa que experimentei ao chegar à descrição de uma heroína. Era tão semelhante à minha amiga que levei a esta a tal revista. Ela reconheceu-se imediatamente e mostrou-se como que fascinada pela semelhança. Noto de passagem que a obra era traduzida de um autor russo falecido, que não pudera modelar o seu personagem por ela. Alguns meses depois, encontrava-me em Veneza, e vendo a mesma revista no salão do hotel, folheei-a para saber o que acontecera à heroína. Triste história. Acabara por fugir com um homem absolutamente inferior a ela, sob qualquer ponto de vista, social, moral ou intelectual. Escrevi à minha amiga, nessa noite, mandando-lhe minha opinião sobre João Bellini, os admiráveis sorvetes de Florio e o valor artístico das gôndolas, e acrescentei que a sua outra metade, no romance, tinha se comportado muito mal. Não sei por que ajuntei essa observação, mas lembro-me de que receava a imitação da parte dela. Ora, antes que minha carta lhe chegasse às mãos, ela fugiu com um homem que a abandonou 6 meses depois. Tornei a vê-la em 1884, em Paris, onde vivia com sua mãe, e então perguntei-lhe se a narrativa fora responsável pela sua ação. Disse-me ter sido constrangida por um irresistível impulso, a seguir, passo a passo, a heroína, na sua marcha fatal, e prevendo tudo isso com um profundo terror dos últimos capítulos. Quando os leu,
sentiu-se forçada a reproduzi-los na vida, e assim o fez. Era um exemplo bem claro e extremamente trágico do instinto de imitação de que eu falava. Não insisto mais demoradamente sobre esses exemplos individuais. A experiência pessoal é um círculo estreito e vicioso. Tudo quanto desejo demonstrar é este princípio geral. A vida imita a arte muito mais do que a arte a vida. Estou certo de que o acharás justo se refletires. A vida apresenta o espelho à arte e reproduz qualquer tipo estranho imaginado pelo pintor, pelo escultor, ou então realiza de fato o que tenha surgido em ficção. Cientificamente falando, a base da vida, a energia da vida, no dizer de Aristóteles, é o desejo da expressão. E a arte apresenta-nos constantemente numerosos meios de chegar à expressão. Jovens se suicidaram porque Roland e Werther acabaram assim. E já pensaste quanto devemos à imitação do Cristo ou de César? Cirilo. A teoria é certamente curiosa, mas para completá-la, precisas estabelecer que a natureza é, como a vida, uma imitação da arte. Estás pronto a provar isto? Viviano. Eu estou pronto a provar, seja lá o que for. Cirilo. A natureza acompanha o pintor paisagista e, segundo ele, dispõe os seus efeitos? Viviano. Certamente. A quem, pois, salvo os impressionistas, devemos essas admiráveis brumas cinzentas que caem docemente em nossas ruas, embaçando os bicos de gás e transformando as casas em sombras monstruosas? A quem devemos a singular garoa prateada quieta sobre o nosso rio, e que transforma em leves formas de uma graça passageira a ponte recurvada e a chalupa a balançar-se? A mudança extraordinária, operada no clima de Londres durante estes 10 últimos anos, é exclusivamente devida a essa particular escola artística. Tu sorris? Considera o assunto sob o ponto de vista metafísico ou científico, e terás a minha opinião. Com efeito, o que é a natureza? Não é uma avó que nos houvesse criado. Ao contrário, é a nossa criação. As coisas só existem porque nós as vemos. E aquilo que vemos, como vemos, depende das artes que influem sobre nós. Olhar uma coisa e vê-la são fatos diferentes. Não se vê uma coisa senão quando se compreende a sua beleza. Então, só então, ela brota à existência. Presentemente, a gente vê o nevoeiro, não porque ele exista, mas porque poetas e pintores ensinaram o encanto misterioso de seus efeitos. As névoas poderiam envolver Londres durante séculos. Direi mesmo que sempre a envolveram. Mas ninguém nunca as vira. E assim nada saberíamos delas. Enquanto a arte não as inventasse, não existiriam. Aliás, admito que já se abusa das garoas. Tornaram-se o puro maneirismo de uma roda, cujo método, exageradamente realista, produz bronquite nos imbecis. Onde um homem culto aprecia um efeito, um tolo apanha frio. Sejamos, portanto, humanos e convidemos a arte a desviar para outras bandas os seus olhares admiráveis. O que ainda mais ela já fez, essa luz branca e impressiva que se vê agora em França, com suas estranhas nódoas cor de malva e moventes sombras avioletadas, isso é a sua última fantasia, que, em suma, a natureza reproduz admiravelmente. Onde ela nos dava Corot e Daubenis, atualmente nos dá delicados Monets e Pissarros, encantadores. De fato, há ocasiões, certamente raras, mas em que se pode observar como a natureza aparece por completo moderna.
Naturalmente, não se deve ter muita confiança nela. É uma triste obrigação. A arte cria um efeito incomparável e único. Depois passa a outra coisa. A natureza, esquecendo-se de que a imitação pode constituir a forma mais franca do insulto, põe-se a repetir esse efeito, até nos aborrecer de todo. Por exemplo, ninguém, entre os cultivados, fala mais na beleza de um pôr-do-sol. Os ocasos estão inteiramente fora da moda. Pertencem à época em que Turner mostrava em arte o último tom. Admirá-los hoje é um indício positivo de temperamento provincial. Por outro lado, decaem a olhos vistos. Ontem à tarde, a senhora Arundel insistiu para que eu me chegasse até a janela, a olhar o céu glorioso, como dizia. Naturalmente, deixei-me vencer, porque ela é uma dessas filistinas absurdamente belas, a quem nada se pode recusar. E que vinha a ser esse sol poente? Um Turner muito secundário. Um Turner do mau período, em que todos os defeitos do pintor eram exagerados, levados à ênfase. Demais, estou muito inclinado a admitir que a vida comete muitas vezes os mesmos erros. Arranja falsos Renés e Vautrans truncados, exatamente como a natureza nos dá um dia um Cuyp duvidoso e no dia seguinte um Rousseau mais que contestável. A natureza, porém, irrita mais, faz coisas piores. Quanto se nos apresenta mais estúpida, mais evidente, mais inútil. Um falso Vautrin pode ser delicioso. Um Cuyp duvidoso é insuportável. Mas não quero ser tão rude com a natureza. O Paço de Calais, especialmente em Hastings, não teve muitas vezes o ar de um Henry Moore, aperolado, com refringências amarelas. Quando a arte é mais variada, a natureza, sem dúvida, será mais variada também. Quanto ao fato de ela imitar a arte, não creio que o seu pior inimigo possa negá-lo. É o seu único ponto de contato com os homens civilizados. Mas provei a minha teoria à tua vontade? Cirilo, não estou satisfeito. Admitindo mesmo o estranho instinto imitativo da vida e da natureza, não reconhecerás, ao menos, que a arte exprime o temperamento de sua geração, o espírito de seu tempo, as condições sociais e morais que a envolvem e sob a influência das quais ela nasce? Viviano. Não, certamente. A arte não exprime mais nada, a não ser ela mesma. É o princípio de minha nova estética. E é isto, mais que essa conexão essencial da forma e da substância sobre a qual insiste Mr. Potter, que faz da música o tipo de todas as artes. Naturalmente, povos e indivíduos com essa divina vaidade natural, que é o segredo da existência, pensam que as musas se entretêm com eles e procuram encontrar na calma dignidade da arte imaginativa qualquer refletor de suas vis paixões, esquecendo-se assim de que o cantor da vida é Mársias e nunca foi Apolo. Longe da realidade, os olhos voltados das sombras da caverna, a arte revela a própria perfeição, e a turba boquiaberta que observa a eclosão da maravilhosa rosa de pétalas inumeráveis, admite ser a sua própria história que lhe narram, e ser o espírito que então se exprime por uma nova forma. Ilude-se, porém. A arte superior rejeita o fardo do espírito humano e encontra mais interesse em um processo, assim como materiais novos, do que em qualquer entusiasmo pela arte, em qualquer funda paixão, em qualquer grande despertar da consciência humana. A arte desenvolve-se puramente nas próprias linhas. Não simboliza nenhuma época,
mas, ao contrário, têm nas épocas os seus símbolos. Os que proclamam representar a arte uma época, um lugar ou um povo, reconhecem que, quanto mais uma arte é imitativa, menos nos representa o espírito de seu tempo. As más figuras dos imperadores romanos nos espiam do mal pórfiro e do jaspe enodoado que os artistas do tempo gostavam de cinzelar. E nesses lábios ferozes ou duros queixos sensuais, encontraríamos o segredo da ruína do império? Então, concordemos. Os vícios de Tibério não podiam destruir essa suprema civilização, assim como as virtudes dos antoninos não podiam salvá-la. Ela desmoronou-se por outras razões menos interessantes. As sibilas e os profetas da Sistina, sim, podem prestar-se a interpretar essa ressurreição da liberdade intelectual chamada Renascença. Que nos dizem, porém, da grande alma de seu país os rústicos barrigudos e disputadores dos artistas holandeses? Quanto mais uma arte é abstrata e ideal, melhor nos revela o caráter de sua época. Se quisermos compreender uma nação pela sua arte, estudemos sua arquitetura e sua música. Cirilo. Concordo. As artes abstratas, ideais, podem exprimir melhor o espírito de uma época, porquanto o próprio espírito é abstrato e ideal. Mas para o aspecto visível de uma época, para o seu exterior, devemos naturalmente procurar as artes de imitação. Viviano. Não creio. Afinal, as artes de imitação não nos oferecem mais que os estilos variados de diferentes artistas ou de certas escolas de artistas. Não admites que a gente da Idade Média se assemelhasse às figuras vistas nos vitrais, nas tapeçarias, nas esculturas em madeira, nos metais cinzelados ou nos manuscritos desse tempo? Era, sem dúvida, gente de aspecto comum, sem nada de grotesco, de notável ou de fantástico. A Idade Média, tal como nós a conhecemos pela arte, é simplesmente uma forma definida de estilo. E não há razão alguma para que um artista possuidor desse estilo deixe de existir no século XIX. Nenhum grande artista vê as coisas como elas são lealmente. E se isso lhe acontecesse, não seria mais um artista. Tomemos um exemplo do nosso tempo. Tu gostas, eu bem sei, da japoneserie. Mas, caro amigo, tu imaginas os japoneses, na existência real, os mesmos que nos apresentam em arte? Se imaginas, nunca compreendeste nada de arte japonesa. Os japoneses são a criação refletida e consciente de certos artistas. Examina um quadro de Hokusai, Hokkei, ou de qualquer outro grande pintor do país. Depois, uma dama ou um rapaz japoneses reais, e não descobrirás a menor parecença. Os habitantes do Japão não diferem tanto assim da generalidade dos ingleses. São tipos muito comuns, e nada possuem de extraordinário ou de curioso. Todo o Japão, afinal, é uma pura invenção. Não existe esse país. Um dos nossos mais deliciosos pintores foi recentemente à terra dos crisântemos, com a insensata esperança de ver os japoneses. Não os viu e teve que consolar-se com a sorte de pintar algumas ventarolas e lanternas. Assim como sua encantadora exposição na galeria de Mr. Doudswell o demonstra, não pôde descobrir os habitantes. Ignorava que os japoneses fossem, como eu disse, uma simples maneira de estilo e uma esquisita fantasia artística. Se queres apreciar um efeito japonês, não há necessidade de fazer uma excursão a Tóquio. Ao contrário, fica em tua casa e mergulha-te na obra de certos artistas do Japão. Quando tiveres assimilado a alma do seu estilo e a sua visão imaginativa,
Escolhe qualquer tarde para passeares no parque ou por Piccadilly, e se aí não vires efeitos absolutamente japoneses, então não os verás em parte alguma. Lembra-te da antiga Grécia. Pensas tu que a arte grega chegou a revelar-nos o que eram os gregos? Acreditas que os atenienses se assemelhavam às majestosas figuras do Partenon? Ou a essas admiráveis deusas que se acham assentadas no frontão triangular do mesmo monumento? Segundo a arte, seria preciso crer. Recorre, porém, a uma autoridade, a Aristófanes, por exemplo. Por ele, verás como as damas de Atenas se apertavam de laçadas, traziam saltos nas botinas, pintavam o rosto, tingiam os cabelos de amarelo, tal qual uma tola faceirona ou uma meretriz do nosso tempo. Nós julgamos o passado pela arte, que, felizmente, nunca diz a verdade. Cirilo. Mas os retratos, executados pelos pintores ingleses modernos, certamente são parecidos com as pessoas que pretendem representar. Viviano. Tão parecidos que, dentro de 100 anos, ninguém acreditará neles. Os únicos retratos nos quais nos fiamos são aqueles em que há bem pouco do modelo e muito do artista. Em Holbein, os últimos desenhos de homens e mulheres do seu tempo nos parecem espantosamente reais, porque ele impôs algumas condições à vida, como encerrá-la em seus limites, reproduzir-lhe o caráter, a fim de apresentá-la tal como ele entendesse. É o estilo, e unicamente o estilo, que nos faz crer em alguma coisa. Muitos dos nossos retratistas modernos estão condenados a um esquecimento absoluto, porque nunca pintam o que chegam a ver. Pintam o que o público vê, e o público nunca vê coisa alguma. Cirilo. Muito bem. Depois disso, quisera ouvir o fim do teu artigo. Viviano. Com todo o prazer. Mas será útil? Não sei. O nosso século é certamente o mais prosaico e o mais imbecil. O próprio sono nos desaponta. Cerrou as portas de marfim e abriu-as de chavelho. Os sonhos da vasta classe média deste país, tais como são referidos nos 2 grossos volumes de Mr. Myers e nos trabalhos da Physical Society, tiram-me a coragem. Não se tem mais notícia de um belo pesadelo sequer. Os sonhos são vulgares e fastidiosos. Quanto à Igreja, nada concebo de melhor para a educação do país do que a formação de um grupo de homens que teriam o dever de acreditar no sobrenatural, fazer milagres quotidianos, contribuindo assim para a conservação do misticismo, tão indispensável à imaginação. Mas na Igreja inglesa triunfa-se muito menos pela fé do que pela incredulidade. Ela é a única onde os céticos ocupam o pináculo e onde se considera São Tomé o ideal dos apóstolos. Mais de um digno padre que gasta sua vida em admiráveis obras de caridade passa e morre desconhecido. Basta, porém, que qualquer temerário, superficial e ignorante galgue o púlpito e exprima suas dúvidas sobre a besta de Balaão, a arca de Noé ou sobre Jonas e a baleia, para que metade de Londres corra a ouvi-lo e se embasbaque de admiração pela sua soberba inteligência. Lastimemos o desenvolvimento do senso comum na Igreja Anglicana. É, na verdade, uma tola e degradante concessão a uma baixa forma de realismo. A causa está na ignorância completa da psicologia. O homem pode crer no impossível, e só não acreditará no improvável. Vou, porém, terminar o meu artigo. O que devemos cumprir, o que em todo caso constitui o nosso dever, é renovar essa velha arte da mentira. Os amadores, no aconchego das famílias, nos lanches literários e nos chás das 5 horas,
podem fazer muito pela educação. Mas aí se trata apenas da parte leve e graciosa da mentira, tal como a compreendiam, sem dúvida, nos jantares de Creta. Há muitas outras formas. Mentir para uma imediata vantagem pessoal, mentir com um intuito moral, como se diz, era uma coisa muito popular no mundo antigo. Atenas dá gargalhadas quando Odisseu pronuncia suas palavras de fino embuste, segundo a expressão de Mr. William Morris. A glória mentirosa ilumina o herói sem mácula da tragédia de Eurípides e coloca, entre as nobres mulheres do passado, a jovem esposa de uma das mais saborosas odes de Horácio. Mais tarde, o que a princípio não passava de um instinto natural, tornou-se uma ciência de raciocínio. Foram formuladas leis concisas para guiar a humanidade e desenvolveu-se uma importante escola literária em torno desse assunto. Na verdade, quando nos lembramos do excelente tratado filosófico de Sánchez sobre toda essa questão, devemos lastimar que ninguém haja até hoje pensado em publicar uma edição resumida e barata das obras desse grande casuísta. Um pequeno breviário intitulado Como e Quando Mentir, redigido de maneira atraente, pouco custoso, teria uma enorme venda e prestaria notáveis serviços a muitas pessoas sérias. Mentir pelo aperfeiçoamento da mocidade é a base de uma educação na família inglesa, e as vantagens disso acham-se tão admiravelmente expostas no primeiro livro da República de Platão, que julgamos inútil insistir. Há o jeito de mentir para o qual todas as boas mães sentem particulares disposições, mas que ainda pode ser incrementado e mais cultivado na escola. Mentir por um salário mensal é fato muito notório em Fleet Street, e a posição de líder político em um jornal tem as suas vantagens. Trata-se, porém, de uma ocupação um pouco estúpida, e que nada mais promete além de uma faustosa obscuridade. Mentir, visando o próprio interesse, é a única forma que está acima de toda censura. E o mais elevado grau dessa forma é, como já mostramos, a mentira na arte. O sólido e pesado espírito inglês jaz no areal deserto como a esfinge do conto maravilhoso de Flaubert. A fantasia dança ao redor dele, convidando-o numa voz dissimulada, de flauta. Presentemente, ele nada pode ouvir. Mas um dia, quando a banalidade da ficção moderna nos houver cansado até a morte, há de escutar melhor e então procurará tomar-lhes emprestadas as asas. Quando despertar essa aurora ou avermelhar esse crepúsculo, como será intensa a nossa alegria! Os fatos serão apontados como vergonhosos. A verdade há de chorar agrilhoada e a ficção maravilhosa há de reaparecer-nos. O próprio aspecto do mundo se transformará aos nossos olhos trementes. Behemoth e Leviatã virão à tona do mar e nadarão em torno das galeras de alta popa, como nesses deliciosos mapas do tempo, em que eram legíveis os livros de geografia. Os dragões percorrerão os desertos, e a fênix há de elevar-se do seu ninho de fogo até os céus. Havemos de apanhar o basilisco, e na casca do sapo descobriremos uma pedraria preciosa. O hipogrifo ruminará a aveia dourada nas nossas estrebarias, e a ave azul livrar-se-á nas asas, acima de nossas frontes, entoando coisas inconcebíveis e belas, coisas adoráveis e que nunca aparecem, que não existem e deveriam existir. Enquanto, porém, esse dia não chega, cumpre-nos cultivar a arte perdida da mentira. Cirilo. Então, cultivemo-la imediatamente. Para evitar, entretanto, algum erro, resume-me as doutrinas da nova estética. Viviano. Ei-las abreviadas.
A arte nunca exprime mais nada a não ser a própria arte. Tem uma vida independente, como o pensamento, e desenvolve-se puramente em suas próprias linhas. Não é necessariamente realista num período de realismo, nem espiritualista em uma idade de fé. Não é produto de sua época, com a qual está ordinariamente em desacordo, e a história que nos revela é a do seu próprio progresso. Às vezes, volta sobre os próprios passos e faz ressurgir alguma antiga forma, como aconteceu no movimento arcaístico da última arte grega e no movimento pré-rafaelita de hoje. Outras vezes, vai adiante da época e produz uma obra que será compreendida e admirada pelo século futuro. Em caso algum, representa o seu tempo. Passar da arte de uma época a essa própria época, eis o grande erro cometido por todos os historiadores. Eis a segunda doutrina. Toda arte falsa provém de um retorno à vida e à natureza, e da preocupação em elevarem-se essas duas coisas à altura de ideais. Pode-se utilizar a vida e a natureza como materiais, mas antes devem elas ser transformadas em convenções artísticas. A arte morre quando deixa de ser imaginativa. O realismo como método é de completo insucesso, e o artista deve evitar o modernismo de forma e o modernismo de assunto. A nós, que vivemos no século, não nos importa o século, salvo o nosso, que venha a oferecer um assunto artístico conveniente. As únicas coisas belas são aquelas que não nos afetam. Como Écuba não nos toca de perto, por isso mesmo suas desgraças são um bom motivo de tragédia. Zola esforça-se para nos dar um quadro do Segundo Império. Quem agora se preocupa com o Segundo Império? Está fora da moda. A vida vai mais ligeiro que o realismo, mas a imaginação está sempre face a face com a vida. O terceiro ponto da doutrina mostra que a vida imita muito mais a arte do que é imitada pela arte. Isso resulta não somente do instinto de imitação da vida, mas do fato de ser a expressão, um dos desígnios conscientes da vida, que descobre na arte certas belas formas para realizar essa energia. Tal teoria, inédita, é das mais frutuosas e lança uma luz inteiramente nova sobre a história da arte. Segue-se como corolário que a natureza visível também copia a arte. Todos os efeitos que nos possa mostrar, já os conhecemos pela pintura ou pela poesia. É o segredo do encanto da natureza, assim como a explicação de sua fraqueza. Como revelação final, a mentira, ou a exposição das coisas falsas, constitui o legítimo intento da arte. Disto, porém, creio ter falado bastante. Vamos agora ao terraço, onde o pavão de uma brancura de leite pende languidamente como um espectro, enquanto a estrela da tarde purifica o lusco-fusco de prata. Ao crepúsculo, a natureza é de um efeito maravilhosamente sugestivo e não deixa de ter sedução, embora seja principalmente empregada para ilustrar citações de poetas. Vem, já falamos bastante. Fim de A Decadência da Mentira, de Oscar Wilde. Tradução de João do Rio. Leitura de Mateus Elias Cruz Antunes.